A paz do Senhor Jesus a todos amados do Pai Celestial, uma gloriosa manhã de terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Estamos na reta final da nossa leitura bíblica, há 8 dias apenas para terminar. Que essa bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores possa estar sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém? Amados, vamos estar lendo. Ontem não foi possível ler, devido ao celular ter dado um problema na configuração, aí não teve como eu estar lendo. Mas hoje a gente vai repor a leitura de ontem. Vamos começando aqui em Jonas, já no término do livro, como eu disse, domingo, são 4 capítulos apenas. Então nós vamos ler o 3 e o 4 e já vamos ler Miqueias capítulos 1 e 2. Que vai dizer assim: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Capítulo 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, até ver que Deus iria destruir a cidade. Pela fala de Jonas aqui, eu não queria ir a Nínive, porque eu sabia que o Senhor é Deus longânimo, misericordioso, não é? E a sua benignidade é muito grande. É essa palavra que ele disse. Por isso é que eu não queria ir, porque eu queria que eles morressem mesmo. Quando o decreto veio da parte do Senhor, não é? A sentença veio, melhor dizendo, eu dizia no meu coração: então eu não vou lá pregar, porque se eu pregar eles vão se arrepender e eu não quero que eles morram. Olha só, é terrível, não é?
Então, viu o que aconteceria com a cidade. Muitas vezes o cristão hoje está da mesma maneira. Deixa ver o que acontece. Eu já preguei, já lavei minhas mãos na inocência, está tudo certo. Não. Pregou uma vez, insista, prega de novo, pregue de novo. Não se converteu, pregue de novo. A palavra do Senhor diz, pregue a palavra. Instes, ou seja, com insistência, em tempo e fora de tempo. Não vamos ser o Jonas, né, do século 21. Pregou uma vez, tá bom, estou livre do sangue dele. Quero mais é que ele morra e vai para o inferno. É isso que a gente ouve muito por aí, não é, amados? Terrível. Não mudou muita coisa, não, mas que essa palavra de mal, essa má palavra de Jonas, não venha para a nossa vida, jamais. E o Senhor, Deus, e fez o Senhor Deus, melhor dizendo, nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Tudo leva a crer que estava lendo o livro de Jó, ficou Jó na mente, que Jonas era calvo, não é? Porque não tinha um cabelo na sua cabeça para proteger do sol. Então o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Não é essa palavra que muitas vezes no decorrer da nossa vida a gente diz? Mas Deus não se agrada com essa palavra, sabe por quê? Porque Ele deu a vida e Ele é quem a tira. O Senhor dá e Ele tira. Nós não temos direito de dizer melhor para nós nos é morrer do que viver. Isso não é agrado do Pai, de forma alguma. Se você tem dito ainda, repreenda isso em nome de Jesus. Porque o Senhor te deu a vida e Ele é o autor da vida eterna. E ela já começa na tua vida a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ali já começa a vida eterna. Portanto, desejemos então a vida e não a morte. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha, que profeta respondão mal criado, não é? É justo sim, o senhor está falando que não é, mas aí, cadê minha sombrinha? Coisas materiais, coisas passageiras, que a gente reclama tanto. Mas por que, Senhor? É justo que eu reclame. O Senhor não tem me dado isso, eu tenho pedido, o Senhor não tem me dado aquilo, e eu tenho pedido, eu vou reclamar sim. Ei, misericórdia. Só Jesus para nos ajudar. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aqui terminamos o livro de Jonas, com Deus questionando também, que Deus nos questiona. Você não teve dó da aboboreira só porque ela estava te fazendo uma sombrinha e você não teve dó dela, que numa noite nasceu e numa noite morreu? Então, e eu não terei dó de Nínive, desse povo que não sabe separar entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, era um povo bárbaro, era um povo sem juízo, um povo que quando pegava os seus inimigos cativos, arrancavam a língua, depelavam, como diz o povo. O povo hoje em dia tem essa mania de dizer, eu vou te depelar, ou seja, vou tirar a sua pele vivo. Isso esse povo tinha coragem de fazer com seus inimigos, coisas cruéis, terríveis. Então, e Deus ainda salvou. E quando a palavra do Senhor diz que eram 120.000 homens, isso aqui não está contando mulheres e crianças, ou seja, era uma população de no mínimo 350.000 habitantes.
E Deus teve misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus olhou para as crianças. Deus ama as crianças. Deus olhou para os adolescentes, os idosos, enfim. E Deus usou Jonas, ele querendo ou não. Então o profeta Fujão, ele vai. Se Deus te determinou para você uma obra, é você quem vai fazer, não é outro não. Infelizmente, se não for de barco, de navio, de submarino, de avião, de carro, de trem, vai dentro da barriga do peixe. Ah, mas não vai acontecer mais isso comigo. Não, não vai. Mas a barriga do peixe a gente sabe que é para nós hoje. São lutas, são tribulações acirradas, dificuldades, e que se nós não entrarmos na vontade de Deus para a evangelização, nós vamos continuar passando. Ainda que vamos passar por lutas e perseguições, mas não por desobedecer e não ir pregar a palavra onde o Senhor nos ordena. Amém, amados? Vamos então aqui, queridos, terminar esse vídeo, no caso agora terminando essa parte, Miqueias capítulos 1 e 2. Ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso, lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A morada de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada. Porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso, darás presentes a Moresete Gate. As casas de Aquisibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Então aqui terminamos o capítulo 2,
capítulo 1 de Miqueias, vamos para o capítulo de número 2. Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu, na congregação do Senhor, quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 2 de Miqueias, estamos com 18 minutos. Para que o vídeo não fique muito extenso, vamos ler na segunda leitura Miqueias 3, 4 e 5 e na última, repondo a leitura de ontem, Miqueias 6 e 7. Que Deus te abençoe e te guarde até daqui a mais um pouco, em nome do Senhor.